Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. O partido Frelimo, ao nível da província de Sofala, voltou a criticar a Renamo e o seu líder, alegadamente por este estar envolvido em campanhas de desestabilização e divisão do país. Este posicionamento da Frelimo foi manifestado na manhã desta terça-feira na cidade da Beira, no decurso da 6ª sessão ordinária do Comitê Provincial, que tinha como objetivo avaliar as atividades realizadas este ano e perspectivar o próximo. De acordo com Paulo Manchakunene, primeiro secretário da Frelimo em Sofala, os últimos pronunciamentos de quadros séniores da Renamo, incluindo seu líder, deixam claro que a Perdiz pretende dividir o país para chegar no poder à força. Estes pronunciamentos constituem um autêntico atentado contra o Estado de Direito e afronta a nossa democracia, plasmado na Constituição da República de Moçambique. Por isso, condenamos com veemência estas atitudes belicistas e divisionistas, pois o nosso país é uno e indivisível, do Rovuma ao Maputo e de Zumbo ao Índio. Paulo Manchakunene lembrou que o governo já aprovou o Fundo de Paz e Reconciliação Nacional e que o chefe do Estado, Filipe Nyusi, está aberto ao diálogo. Por isso, a Renamo deve ser desarmada para exercer a atividade política como um partido político e não como um partido armado. Nesta reunião de apenas um dia, estiveram em destaque a apresentação e debate do plano de atividades do Comitê Provincial deste partido para o próximo ano e a informação do Governo Provincial sobre a execução do Plano Econômico Social 2015. O secretário-geral do recém-criado Partido de Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, a MUSE, na província de Nampula, afirma que a sua formação política está num bom caminho e que tem estado a implantar-se em todo o país. De acordo com o secretário-geral do recém-criado Partido de Ação de Movimento para a Salvação Integral, a MUSE, esta formação política tem estado a se enraizar em todo o país, contando, neste momento, só na província de Nampula, com 29.079 membros. 4 meses que o partido que nasceu, o partido em vida, graças a Deus, estamos a caminhar tão bem. O balanço é bastante positivo. Caminhar tão bem, o que é que significa? Significa que, pronto, o partido está a ter muita aderência. Há muita aderência, por exemplo, nós já implantamos o partido no Niassa, em Cabo Delgado, em Ambane e Maputo Cidade. Na província de Nampula já temos praticamente, em todos os distritos já temos os membros e já temos aqui a lista dos membros. A nível da província de Nampula já temos 29.079 membros. Na província Anselmo Eduardo, que já foi deputado da Assembleia da República pela bancada da Renamo, indicou que o seu partido está a ter grande apoio dos residentes da cidade de Nampula, onde a aposta é tomar o município através da vitória nas próximas eleições autárquicas. Precisamos deste município. Se o partido AMUS está aqui em Nampula, nasceu em Nampula, o partido AMUS tem de tomar o município da cidade de Nampula. Aí não restam dúvidas. Quero esclarecer, aí não restam dúvidas. Aí não restam dúvidas. Nós temos o plano e estamos a receber o apoio desta população do município de Nampula. Não queremos falar de quem está a governar. Queremos falar de nós próprios, que precisamos deste município. Para assinalar o fim do ano e traçar novas estratégias, aquele partido está a realizar encontros de balanço entre os membros a diferentes níveis, como também atividades culturais e recreativas. Os mediadores do diálogo político dizem que o Presidente da República não os quis atingir quando disse que os intermediários do impasse entre o governo e a Renamo não transmitem mensagens fiéis às partes. Os mediadores dizem que o alvo de Filipe Nyusi eram outras pessoas. Na sexta-feira passada, no meio do banquete de fim de ano, o Presidente da República foi claro quando disse que vai partir para o diálogo direto, porque os intermediários não transmitem mensagens fiéis às partes.
Os intermediários, devido à sua importância que pretendem ganhar neste processo, por vezes não transmitem fielmente as mensagens emitidas pelas partes. Os mediadores do diálogo político que vem fazendo a ligação entre o Presidente da República e o líder da Renamo dizem que a mensagem de Filipe Nyusi não era para eles. Dom Dinis Sengulane, Sheikh Said Abibo, Lourenço do Rosário e Anastácio Chambeze explicaram aos jornalistas esta quarta-feira que há uma confusão nas palavras. Vamos colocar os termos como devem ser. Nós somos chamados observadores / mediadores e não intermediários. Eu penso que Sua Excelência o Presidente da República foi bastante claro. Quanto a isso, nós não temos absolutamente nenhuma dúvida. Mas o termo intermediário, segundo 2 dicionários online, significa aquele que está entre os dois ou pessoa que liga uma coisa à outra. Ou seja, é o mesmo que mediador. E foi exatamente no papel de mediadores que Dom Dinis Sengulane, Lourenço do Rosário, Sheikh Said Abibo e Anastácio Chambeze testemunharam a saída de Afonso da Cama das Matas, assim como o seu desarmamento na Beira. Lourenço do Rosário revela que há outro grupo de mediadores e diz que tem a certeza de que Filipe Nyusi não os quis atingir. Há muitas outras pessoas, grupos que têm estado a movimentar-se à volta desta questão da paz. Portanto, como Sua Excelência não falou de mediadores nem observadores, naturalmente nós não nos revemos nessa pele de sermos intermediários. O Presidente não precisa de utilizar um outro termo que não seja aquele que oficialmente o Governo nos atribuiu. Portanto, e temos indicações, porque nós, da mesma forma que vocês estão a interpretar isso, nós procuramos saber também, e temos indicações que essa intervenção do Presidente da República não se referia a nós. Ademais, julgamos nós que se Sua Excelência tivesse algum problema com os mediadores, ter-nos chamado, sempre nos chamou, sempre que quis. Os mediadores do diálogo político dizem ainda que não cabe a si apontar nomes de intermediários e sublinham que não falam em nome da Presidência da República. Preciso perceber que não estamos aqui para falarmos em nome da Presidência. Penso que a Presidência tem seus próprios mecanismos para poder dar esse tipo de esclarecimento. O segundo ponto é que nós estamos aqui para respondermos em função daquilo que o Presidente da República disse. Na conferência de imprensa, faltou o padre Filipe Couto, também mediador do diálogo político. O grupo presente assegurou que o ex-reitor da Universidade Eduardo Mondlane subscreve o esclarecimento apresentado esta quarta-feira. A Renamo anunciou ontem que já não quer os atuais mediadores do diálogo político e propôs ao governo a indicação do presidente sul-africano Jacob Zuma e a Igreja Católica como mediadores do diferendo. Depois de sucessivas falhas nas negociações entre as delegações do governo e da Renamo, aquele partido da oposição anunciou que renuncia à mediação dos atuais observadores nacionais. No lugar destes, propôs ao governo a mediação do presidente sul-africano Jacob Zuma, que mais encontros manteve este ano com o chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi. Aliás, Zuma é líder do Congresso Nacional Africano, partido que tem fortes ligações com a Frelimo, liderada por Filipe Nyusi. Ainda a Renamo solicitou ao governo a aprovação da mediação da Igreja Católica, entidade que teve um papel importante nas negociações que conduziram à assinatura do Acordo Geral de Paz de 1992 em Roma. A proposta da Renamo foi revelada cerca de 48 horas após o Presidente da República ter afirmado que os mediadores nacionais não transmitem fielmente as mensagens das partes envolvidas no diálogo político. A Renamo, há mais de um mês, enviou o expediente, isto é, no mês de outubro, para o governo a propor o presidente Jacob Zuma da África do Sul e a Igreja Católica Romana para mediarem as conversações. Estamos, desde essa altura, à espera da resposta formal do governo. Os outros mediadores, entendemos nós que já deram o seu contributo e resultou naquilo que todos vimos. Tivemos a oportunidade, há mais de um mês, de sentar com eles e agradecê-los pelo seu empenho. Numa outra abordagem, o porta-voz da Renamo desmentiu a suposta fuga dos homens armados daquele partido das matas para supostamente entregarem-se ao governo. Que há um movimento estranho que está a ser organizado pelo governo para dar a entender que elementos das forças da Renamo estão a abandonar as fileiras
para se entregar ao governo, o que não corresponde à verdade. Aqueles elementos que se apresentam nunca foram militares da Renamo. Desde o início deste ano, mais de 50 supostos homens armados da Renamo entregaram-se ao governo, alegadamente para serem integrados nas forças de defesa e segurança. Aliás, ainda na semana passada, outros 11 supostos homens da Renamo apresentaram-se às autoridades. Os mediadores do diálogo político não aceitam que foram coniventes com o desarmamento de Afonso Dhlakama na cidade da Beira. Dizem também que não podem ser dispensados numa conferência de imprensa, tal como fez a Renamo através de António Muxanga. Os mediadores do diálogo político não gostaram de ouvir que favoreceram o governo durante o desarmamento do líder da Renamo na Beira. O grupo que faz a ponte entre Filipe Nunes e Afonso Dhlakama diz que preferiu o silêncio depois daquele acontecimento. As alegações de conivência ou maltrato que nos são atribuídos não representam verdade, muito menos os valores e responsabilidades que aceitamos durante todo este processo. Depois desses acontecimentos, tomamos a decisão de não fazer pronunciamentos públicos, apesar de alguma pressão de alguns círculos da sociedade. Foi uma decisão deliberada do nosso lado. Desde essa altura, o nosso envolvimento direto e ativo no processo foi mínimo ou quase nulo. Na segunda-feira passada, o deputado da Renamo, António Muxanga, anunciou que os mediadores tinham sido dispensados. Lourenço do Rosário diz que as coisas não funcionam assim. Nós recebemos, cada um de nós, um convite subscrito por cada um dos líderes, por presidente Guebuza, na altura era o chefe de Estado, e pelo líder da Renamo, a convidar-nos pessoalmente para fazermos parte deste grupo de mediadores. Portanto, não somos dispensados numa conferência de imprensa. Portanto, nós, para todos os efeitos, estamos à espera que o líder da Renamo nos escreva a dizer que não precisa de nós. Portanto, não aceitamos e nos distanciamos dos pronunciamentos que atentam contra o nosso bom nome, honra e dignidade perante as nossas famílias, instituições públicas e privadas e toda a sociedade. As palavras dos mediadores não significam, no entanto, o fim de uma relação. Reafirmamos a nossa disponibilidade e prontidão em continuar a contribuir para a pacificação e melhoria do bem-estar da sociedade moçambicana. E é sobre o diálogo político que vamos hoje abordar. A noite informativa recebe 3 convidados. São eles o Dr. Alberto Ferreira, boa noite. Baltazar Fael e o Dr. Rodrigo Rocha. Todos muito boa noite, bem-vindos à noite informativa. Boa noite. Bem, todos nós temos conhecimento que o país vive uma instabilidade política desde as eleições gerais de 2014. E como forma de resolver esta crise, o chefe de Estado anunciou que quer um novo modelo de diálogo político e, para tal, vai reduzir o número de intermediários. Justificou alegando que, devido à importância que os intermediários pretendem ganhar neste processo, por vezes não transmitem fielmente a mensagem das partes. Isto foi na segunda-feira. E hoje, como acompanhamos, os mediadores comentaram sobre este assunto e referiram que este termo intermediários não é referente a este grupo de mediadores. Eu começo por si, Dr. Ferreira. Primeiro, como é que olha para essa questão de Filipe Nunes, de ter dito que os intermediários não transmitem fielmente as mensagens das partes, e depois a quem que se refere? Aos intermediários? Quem? Mediadores? Observadores? Muito boa noite e saudar aos telespectadores. O termo não é muito claro, porque nós, quando falamos de intermediários, o discurso não se refere imediatamente aos mediadores. Os mediadores têm um outro papel e outras funções, e observadores também. É preciso aqui fazer uma distinção bastante clara, que quando o Presidente da República se faz referência, portanto, a intermediários, estes têm outros termos de referência, que não são necessariamente as de mediadores. Qual a diferença entre o intermediário e o mediador? Intermediário é simplesmente um mensageiro, um delegado.
enquanto que um mediador, ele é também, portanto, tem determinado poder. É um árbitro. Nós vimos os mediadores em Roma, eles tinham poder, a capacidade de impor às partes aquilo que eles analisavam e acreditavam que aquele era o caminho mais correto. Me recordo de Dom Zuppi, Dom Jaime Gonçalves, e, portanto, eram pessoas com poderes. E são mediadores mesmo, quer dizer, são médium, capazes de indicar com determinado poder o que é. Enquanto observador, é um observador, portanto, ele só está a observar, não tem a capacidade suficiente de nem criticar, nem propor. É um observador, como nas eleições. Agora, um intermediário, eu penso que os intermediários são, neste caso, podemos chamar de intermediários as duas delegações da Renamo da Frelimo, mas esses são intermediários. Agora, o presidente não esclareceu, por isso eu penso que estes pronunciamentos não são dirigidos a este grupo de mediadores atuais. Porque se fosse, não o faria pelo menos deste modo. Existem canais bastante formais em que não é a imprensa, portanto, através da imprensa, como fez a Renamo, por exemplo, no seu pronunciamento, indicou que já não pretendia mais atuais mediadores, preferia o presidente Jacob Zuma e a Igreja Católica Romana, pelo passado histórico na contribuição, depois também de uma ligação com o governo e com o presidente Filipe Nyusi, poderiam ajudar a encontrarem caminhos e soluções para Moçambique. Portanto, eu penso que não teria sido este caminho, através da imprensa, anunciar que a Renamo pretende, portanto, a outra estrada. E também o governo, no caso de Filipe Nyusi, não teria usado esta via. Eu penso que ele fala em geral, porque a volta, como bem disse o doutor de Rosário, portanto, existem à volta destas negociações, do diálogo, intermediários que pretendem, portanto, ganhar protagonismo à volta disso, também para sobressaírem, para afirmarem-se e também, portanto... Agora, para mim, pessoalmente, não sei, se me perguntassem, é possível uma solução pacífica em Moçambique com os mediadores que nós temos, a eficiência, porque nós temos que falar... Nós já chegamos a essa questão, doutor Alberto Ferreira. Doutor Rafael, tem esta mesma percepção de que os intermediários e os mediadores não se refere aqui ao mesmo grupo de pessoas? Também dizer boa noite aos telespectadores que nos veem. Dizer que numa primeira abordagem a este assunto, eu não consigo ver, pelo menos, quem são os tais intermediários. Não consigo ver. Conheço os designados mediadores. Ora, se formos a questões de semântica, o que quer dizer intermediário, o que quer dizer mediador, se calhar a gente encontra tantas semelhanças nestes dois termos. Mas eu penso que o que é fundamental aqui é que um chefe de Estado deve ser claro naquilo que ele diz, deve ser claro no discurso que ele apresenta às pessoas e não apresentar um discurso que vai levantando estes equívocos. Eu penso que o principal culpado da existência destes equívocos é o próprio chefe de Estado, que não foi claro na mensagem, portanto, que transmitiu às pessoas. Porque se tivesse sido claro, eu penso que estaríamos todos aqui a saber, portanto, a quem ele estava a se dirigir. O que nós, neste momento, estamos a fazer é tentar procurar, porque ele não quis dizer isto, porque os intermediários, eu falando de X, mais falando de X, Y, Z, mas nós estamos a ir ao encontro daquilo que ele estava a pensar, portanto, naquele momento, porque, de fato, ele não foi suficientemente claro. E como chefe de Estado, tem que ser um indivíduo que, quando aparece, diz as coisas pelos seus nomes, chama, como se diz na gíria, deve chamar os bois pelos seus próprios nomes e não levantar esta situação de penumbra, etc., em que nós ficamos, portanto, aqui no meio a nos perguntarmos o que é intermediário, o que é mediador. Eu não vou entrar pela via de que o chefe do Estado não quis dizer que são aqueles ou quis dizer que são aqueles, mas simplesmente vou ficar na dúvida.
como penso que isto acaba levantando dúvida a todos, a quem ele que está -se a referir. E como se disse, tem canais próprios. Havendo este tipo de dúvidas, e acredito com quase 100% de certeza que ele tem os seus conselheiros, tem os seus assessores que já lhe fizeram chegar, portanto, aquilo que os seus pronunciamentos levantaram. Então, ele tem os canais próprios como chefe de Estado. Se equivocou, se o discurso dele, portanto, não foi bem elaborado, de vir a público explicar, de fato, o que é que ele queria dizer com intermediários. Quem são estes intermediários? E nos indicar claramente que é o fulano de X, Y, Z, porque os mediadores estão neste momento a fazer o seu papel. Quer dizer que não somos nós, porque nós, de fato, fomos chamados como mediadores e não como intermediários. Quer dizer, um e outro termos vão significar qualquer coisa de diferente ou qualquer coisa de semelhante ou em algum momento em pontos em que se encontra. Portanto, eu não vou estar aqui a dizer que o presidente não quis dizer isto, mas aquilo simplesmente vou dizer que ele levantou uma dúvida que eu também quero ser esclarecido. Dr. Rocha, qual é a sua percepção? Muito boa noite aos telespectadores da STV e obrigado pelo convite. Eu não tenho assim tantas dúvidas. Não tenho porque, se nós olharmos até para uma questão de semântica, eu acho que os dois vocábulos não são de todo coincidentes. Repare que o intermediário é aquela pessoa que nós temos na imagem, vamos imaginar um comerciante que compra e vai revender. É o intermediário. Ou seja, tem um papel ativo naquilo que é a transposição do produto. O mediador apenas está lá a dizer assim, o preço não está certo. Ou você está a aumentar o preço e está a especular numa época festiva, por exemplo. Ou seja, é alguém que não tem o domínio do produto. Ora bem, vamos agora transpor esta ideia para aquilo que é o diálogo político pela paz. Quem é que leva a posição de cada uma das partes que está em oposição? São as delegações que vão ao centro Joaquim Chissano, nomeadamente, ou que de alguma forma se encontram e expõem aquilo que é as opiniões e as posições de cada uma das ideologias que representa. Obviamente que os mediadores não têm este papel. Os mediadores não podem dizer a Renamo tem tantos homens que vão integrar as Forças Armadas, não vão dizer o Estado ou a Frelimo tem que passar à despartidização do Estado, da função pública. Não é este o papel dos mediadores. Os mediadores vão ter que simplesmente tentar aproximar aquilo que são as posições das partes e ver onde é que há pontos de convergência para, a partir desses pontos de convergência, chegar-se a um conceito único daquilo que seria a vontade de ambas as partes. Ou seja, olhando para a própria semântica das duas expressões, elas não têm qualquer cabimento. Além do que, de certa forma, não publicamente, mas aqui nesta peça pareceu ter sido claro, houve, ainda que de forma indireta, um posicionamento do chefe de Estado relativamente àquilo que eram os sujeitos alvos desta informação e desta preocupação do chefe de Estado de não estarem a cumprir com o seu papel. Aparentemente, os próprios mediadores questionaram o Presidente e o Presidente terá-lhes dito, como foi referido pelo professor Rosário, que não eram eles as pessoas alvo desta menção. Portanto, não acredito que o Presidente da República tenha dito por trás, ainda que tenha sido em off, aos mediadores que não eram eles os alvo, quando, na verdade, teria incluído estas pessoas e os mesmos sujeitos nesse alvo. Com isto, apenas para refrisar, aliás, para salientar, que, no meu entender, aquilo que está aqui em causa são aquelas delegações de cada uma das forças que se opõem. Porque são essas as que realmente têm algum domínio do facto que vai ser trazida à discussão e são aquelas que transmitem aquilo que é a posição da outra parte relativamente ao facto que trouxeram em discussão e que, daí, por não trazerem a mensagem como deve ser, pode estar a criar algum ruído naquilo que é o potencial entendimento de ambas as partes. Este parece-me ser o entendimento mais certo e, se calhar, uma abertura da própria Frelimo em querer mudar e reposicionar aquilo que será a sua delegação em eventuais conversações. Porque repare que o próprio chefe de Estado já por duas ocasiões
A primeira, no dia do informe que fez a Assembleia da República sobre os seus 11 meses de governação, assim como nesta cerimónia que nós agora vimos algumas passagens, que foi na cerimónia de passagem de ano e do Natal, na residência oficial do Presidente da República, foi dito que ele próprio estava disponível para o diálogo. Ou seja, parece que, neste momento, aquilo que é a vontade do chefe de Estado e o que é a vontade do líder da Frelimo é ser ele próprio a conduzir este diálogo. Ou seja, não quer intermediários naquilo que é a sua posição e aquilo que é a sua vontade de conduzir este processo. Mas tem que dizer isto desta forma porque não sabe o que é que vem do lado de lá. Se vai ter do lado de lá quem a negociar? Vai ser o chefe de Estado, o líder da Frelimo, a negociar com, por exemplo, António Muxanga? Não faz sentido. Tinha que se sentar, obviamente, com alguém que tivesse o mesmo nível de decisão que ele próprio tem. Portanto, não pode simplesmente agora dizer abrir o jogo por completo, quando também não sabe qual é o jogo que está do outro lado. E isto parece-me, de alguma forma, poder fazer algum sentido naquilo que é a conjuntura política que nós temos atualmente em Moçambique. Dr. Ferreira, olhando para este novo modelo de diálogo político que o chefe de Estado quer implementar, começando por reduzir o número de intermediários ou mesmo até ser ele a dirigir este processo, poderemos alcançar aquilo que é a tão almejada paz e estabilidade em Moçambique? Eu penso que depois de muito tempo, é como uma equipe, quando não vence, ou se muda treinador ou se mudam jogadores. Por que manter jogadores que não marcam golos? Não é correto. Portanto, aqui é preciso mudar o modelo. Mas é fundamental. Eu estou a pensar... Mudar o modelo, ver se este é o modelo certo. Se é o modelo certo. Depois também porque este é um novo presidente, ele entrou e quer imprimir a sua própria dinâmica neste processo negocial. Para mim, eu ainda pensaria que fosse muito importante a via indicada pela Renamo neste momento, que é a de introduzir os mediadores, portanto, estrangeiros, que fossem efetivamente neutros, que tivessem também um determinado poder arbitrário de efetivamente intervir e de aproximar as partes e encontrar quais são as vias de aproximação ou de distanciamento para Neste caso, eu acho que a Igreja Católica, a experiência que fez foi bastante boa, pode ser também qualquer outra instituição, mas que seja neutra e estrangeira. Capazes de... não receiem, porque se nós formos a ver os chamados mediadores nossos, que na verdade me parecem um pouquinho mais observadores, eles não têm aquele poder em relação ao Partido Frelimo, quer dizer, eu me recordo bastante bem, e ainda nesse momento eu acabava de... acompanhava o processo negocial nos anos 90, eles impunham, não só propunham, aproximavam as partes e impunham que não vamos sair desta sala até quando o ponto X não for ultrapassado. Eles propunham, me recordo, o Dom Zuppi, Dom Jaime, tem um livro bastante bom do historiador, como é que chama? Não me recordo o nome. Ele descreve todo o processo negocial. Neste momento, eu acho que é importante aceitar uma instituição neutra estrangeira para poder negociar e também ajudar as duas partes. De um lado, também está o facto de a Frelimo não ser muito receptiva à questão de aceitar mediadores estrangeiros, mas seria bastante positivo para este momento e ver quais são as vias. Jacob Zuma pode ser, portanto, uma via alternativa por causa também da aproximação que tem com o presidente Inhoso. A Igreja Católica, bastante neutra, também poderia ajudar a encontrar as vias e as soluções. Neste momento, eu penso que poderia ser, portanto, substituída a equipa, não pela incapacidade, antes pelo contrário, eles deram o máximo possível, são as condições conjunturais nacionais próprias, da própria dificuldade que existe de negociação, da falta da confiança entre os dois grupos, que torna muito difícil, não é por causa da incapacidade. Mas o fato de não poderem impor faz toda a diferença. Pelo facto de não poder impor e haver esta
esta diferença, fazer a diferença. Portanto, a Renamo, é preciso aceitar, ver. Dom Jaime até escreveu um livro bastante pequeno, mas descreve também as grandes dificuldades que eles encontram, porque aqui o que está em jogo é a questão do poder, o que está em jogo é a questão de oportunidade, de influência, entram vários interesses e que os mediadores devem encontrar, portanto, as vias e poder aproximar, que tens que perder de um lado para ganhar do outro lado, tens que perder aqui de um lado. Portanto, a via da proposta de Renamo, neste momento, seria indicativa. E depois, também nós vimos, mesmo em Roma, mesmo como falou o Presidente da República, os mediadores não eram muitos, eram um número de Dom Jaime, Zuppi, mais quem, e também o governo italiano estava, mas não muito diretamente envolvido. Eram poucos. O número não quer dizer muito, mas é também importante que as pessoas que estão a seguir efetivamente as negociações acompanhem todo o passo, com toda, sem haver muitos discursos à volta disso. Eu acho que o Presidente, ao querer mudar este grupo, seja de mediadores, mesmo de negociadores também, poderia ser trocada, seja da parte da Frelimo, chefiada por Pacheco, e também do outro lado, chefiada por Macuiane. Portanto, deviam ser trocados para vermos qual é a nova dinâmica, o novo sangue, a nova visão, novas vontades. Isso poderia, talvez, segundo o meu ponto de vista, trazer neste próximo ano, 2016, Dr. Rafael, o problema que se coloca no diálogo político é simplesmente são os intermediários ou os mediadores, ou algo mais por detrás deste processo em que está encalhado há bastante tempo? Eu penso que vamos voltar para a mesma questão. Eu volto a manter a minha posição. O chefe de Estado tem que ser claro naquilo que diz. Quem são os intermediários? Indicar. Ele não teme a ninguém, nem a YZ, tem que nos dizer quem são os intermediários a que ele está a se referir. Aqui, jogar jogos de semântica, porque intermediário quer dizer isto, são questões subjetivas que cada um vai defender a sua posição, mas o chefe de Estado tem que vir nos dizer quem são estes intermediários que ele acha que estão a escangalhar o diálogo. O resto, para mim, são... Colocando a parte da questão dos intermediários, Dr. Rafael, vamos olhar para os mediadores. Exato. Nós temos um diálogo político que não avança. Exato. O que poderá estar por detrás desta fala de avanços? Eu penso que aqui também é um bocadinho, na minha forma de ver, difícil de entender porque é que estas coisas não avançam. Mas num diálogo, claramente que tem que haver concessões de ambas as partes. Quer dizer, se eu vou a um diálogo com uma posição rígida, e não quero dizer que é do lado do governo ou da parte da Renamo, vou com uma posição rígida e que digo que deste ponto eu não saio, eu mantenho-me nesta linha, portanto, não faço concessão absolutamente nenhuma, etc. Não estou a dizer que tem que se aceitar coisas absurdas que vêm de um lado e do outro, não quero questionar esses aspectos, mas o que me está a parecer a mim é que há falta de flexibilidade aqui, portanto, dos dois lados. Naquilo que eu ouço, por exemplo, dos chefes das duas delegações, mostram que há aqui uma falta de flexibilidade. E depois não temos muito bem ciente, também na minha forma de ver, o que é que nós estamos aqui a discutir. Sabemos que queremos alcançar a paz. E isso todo mundo sabe em Moçambique. Mas por detrás disso, depois, o que é que está-se a discutir no Centro de Conferências Joaquim Chissano? Será que tudo que se discute ali, de fato, vem à tona, vem a público? Será que nós sabemos de tudo o que está a acontecer? Quem está a ser inflexível, quem não está a ser flexível? Esta posição dos mediadores, diversos intermediários que estamos aqui a dizer, até que ponto é que eles têm poder para influenciar? Eu não diria, portanto, obrigar as partes, porque na minha forma de entender o mediador não obriga nada, mas o que ele tenta fazer, portanto, é aproximar as partes, onde há divergências, tentar, portanto, puxar as partes para um ponto comum, onde as pessoas chegam a um acordo, pronto, aplaudir e dar seguimento a este debate. Agora, o que está-me a parecer aqui, volto a revisar este fato, é que parece-me que nenhuma das partes está disposta a fazer concessões. E nós, se formos a recuar um pouco, vamos ver que é um pouco a posição que era assumida pelo antigo presidente da República. Quer dizer, o presidente Guebuza foi forçado a chegar àquele acordo de cessação de hostilidades
por parte da sociedade civil, porque ele sempre mostrou uma posição, portanto, de inflexível no sentido de tentar negociar, portanto, com a sua contraparte da Renamo, até que foi obrigado, portanto, pela sociedade civil, pelos vários movimentos que aconteceram, e mesmo o pronunciamento que ele fez hoje no jornal mostra-me que é uma pessoa ainda que não tem aquela, não sei se diria compromisso com a paz, mas se é que ele tem esse compromisso, para mim é bastante estranho os pronunciamentos, porque se nós analisarmos o que diz Joaquim Chissano, por exemplo, e o que diz Armando Guebuza, a distância é bastante grande. O Joaquim Chissano tem mais uma posição de conciliação, etc, etc. Mas Guebuza sempre continua com esta posição, portanto, bastante rígida, etc. E isto mesmo depois do poder. Exatamente. Mesmo depois de ter deixado o poder, a posição dele continua esta mesma, de alguma rigidez, porque o fulano de X faz isto e nós não podemos aceitar. Eu penso que, enquanto neste diálogo não houverem concessões, eu penso que não vamos avançar. E quanto à questão dos mediadores, para mim, eu vejo da parte desta equipe pessoas bastante competentes. Vejo um professor Lourenço de Rosário que ninguém pode vir dizer que Lourenço de Rosário esteve ao lado da Frelimo, etc., porque ele já teve pronunciamentos que, de certa forma, para as pessoas menos atentas, até podiam considerar que estava a favor da Renamo. Já defendeu por várias vezes o líder da Renamo. Não conheço os outros mediadores, conheço um pouco de Denis Sengulani, que até certo ponto acabou sendo desacreditado pela própria sociedade civil, etc., cujo discurso também não me parece um discurso que seja muito coerente na minha forma de analisar as coisas, mas, por exemplo, Lourenço de Rosário é uma pessoa frontal, uma pessoa aberta. Conheço os dois mediadores que estão lá, mas estas duas figuras, pelo menos, conheço-as bem, e penso que Lourenço de Rosário, de longe, não foram coniventes com o desarmamento da Renamo na Beira? Não vejo conivência da parte, pelo menos desta pessoa que eu estou a citar, não vejo conivência nenhuma. Mas formos a ver, por exemplo, Dom Denis Sengulani, neste momento está no Conselho do Estado, indicado por quem? Indicado pela Frelimo. Não vejo como é que depois a Renamo vai aceitar um indivíduo deste, que é indicado pela Frelimo, como conselheiro do Estado. Quer dizer, qual é a imparcialidade que ele tem? Penso que são estas pequenas coisas que têm que ser muito bem analisadas. Dr. Rocha, como mencionou aqui o Dr. Ferreira, sobre mediadores neutros, como é que olha para esta proposta da Renamo de propor Jacob Zuma e a Igreja Católica para o diálogo político? Sabemos que já tivemos observadores internacionais neste diálogo. Que mais-valia que traria agora Jacob Zuma neste processo? Antes de mais, deixa-me só dizer uma questão, é que, a menos que queremos chamar de mentiroso o professor Rosário, o chefe de Estado realmente esclareceu quem é que era o alvo destas questões, porque ele próprio veio aqui dizer que ele não era o alvo, dito por informações internas. Portanto, só nesse sentido parece, e eu estou a tentar interpretar aquilo que é dito plenamente aqui. Rocha, aqui está-se a falar de intermediários. Podemos indicar os nomes dos intermediários neste momento? Obviamente, se querem esclarecimento... Então ainda não está claro. Não tem medo de ninguém que indique quem são os intermediários. Mas se quisermos ir a esse ponto, faz todo sentido indicarem os nomes das pessoas que realmente estão a trabalhar o processo de paz. Mas a questão para mim é, obviamente, que se não são aqueles mediadores, se não são aqueles mediadores, as questões estão identificadas. Também não precisamos de ir esmiuçar, porque as questões para mim estão mais do que claras. Mediadores, os intermediários são as duas formações políticas. Relativamente aos nomes apresentados agora, deixe-me dizer que concordo com a Igreja Católica, indicada pela Renamo. Estou um bocado cético porque é que a Renamo não indicou também alguém ou uma outra representatividade de uma confissão religiosa que tem bastante poder naquelas regiões onde até a própria Renamo tem mais votos, portanto, alguém ligado à religião muçulmana. Achei estranho porque é que isso não foi referido, mas achei e fiquei bastante surpreso com a indicação de Jacob Zuma. Principalmente por ser um líder que até no seu próprio partido, no seu próprio país, está a ser contestado, inclusivamente até pela própria Igreja Católica, que hoje em dia temos Desmond Tutu a vir dizer que não concorda e que acha que a governação do ANC de Jacob Zuma é pior do que aquilo que foi feito no próprio Apartheid. Portanto, tenho algum ceticismo relativamente a estas duas questões. A omissão da confissão islâmica para também estar presente
portanto, nestas negociações com mediadores, e, obviamente, fico espantado com a indicação de Jacob Zuma, não só por esse motivo que eu alertei agora, mas também pelo facto de ser claramente um aliado da própria Frelimo. Aliás, Jacob Zuma viveu em Moçambique, foi protegido pela Frelimo na altura do Apartheid, e, de certa forma, poderia ter algumas contas a ajustar e a acertar em género de compensação pelos favores passados e que, se calhar, até poderiam ser saldadas com uma eventual participação naquilo que seria o diálogo político. Não é uma figura neutra. Não é uma figura neutra, e o que é pior é que está a ser apresentada pela parte que deveria querer uma figura neutra. Portanto, sou cético relativamente a isso. E relativamente àquilo que seriam os mediadores, o papel deles, se deviam ser internacionais, domésticos, eu julgo que existe um certo preconceito já formado na cabeça de cada um dos moçambicanos relativamente a este processo. E esse preconceito gera um preconceito. O preconceito que tem de cada uma das posições gera um preconceito relativamente àquilo que se deve vir a decidir. O que significa que, para mim, qualquer moçambicano pode já ter a sua capacidade neutra de mediar um conflito, de certa forma, inquinada. O que significa que essas pessoas poderão já não ser isentas, porque de alguma forma cada uma das pessoas vai tomar um partido. Não estamos a falar aqui de árbitros de futebol, que é claro que num país ou numa liga tem várias opções de clubes da qual eles possam ser adeptos. Agora aqui estamos a falar de duas partes apenas que estão em antagonismo. E essas duas partes em antagonismo têm que ser mediadas por quem não tenha nenhum preconceito que gera um preconceito. E por isso eu sou a favor e julgo que só seria benéfico que realmente houvessem intermediários, aliás, mediadores, agora caiu-me a palavra para a outra expressão, mediadores que não tivessem ou que não sofressem de todo o contexto do que é atualmente a vida política em Moçambique. Se calhar aí conseguimos passar para o ponto 71, que acho que era aquele ponto a partir do qual não tinha sido fechado no acordo geral das hostilidades. E depois também há uma outra questão. Por um processo de transparência, por uma questão de transparência, eu julgo que a agenda daquilo que está atualmente ainda em questão deve ser posta claramente na mesa. Será que aquilo que está em questão neste momento são apenas os governadores eleitos? Será que é a única coisa que afasta aquilo que são as vontades de cada uma das partes? Eu não quero acreditar que seja só isso, mas neste momento é a única coisa da qual se fala, e isso pode estar a limitar também aquilo que seja o debate. Às vezes, quando nós não conseguimos passar em um jogo, quando jogamos um videogame, não conseguimos passar a um determinado nível, o melhor que temos a fazer é pegar no outro jogo, começar a jogar, que quando voltarmos a pegar naquele jogo mais difícil, conseguiremos ver de uma outra forma e passar esses obstáculos. Neste momento apenas se fala do governador eleito, é um passo que parece que está difícil de dar, e eu compreendo do ponto de vista jurídico as dificuldades que há a dar a esse ponto, mas porquê é que não se traz a debate as outras questões? E essas outras questões, se calhar, poderão mais tarde, quando tiverem a ser julgadas ou quando tiverem a ser debatidas, fazer diminuir o peso daquilo que seria o governador eleito. Deixe-me só dar este exemplo, Selma. Há tempos atrás, há muitos anos atrás, ainda, se não me engano, a doutora Luísa Diogo era Ministra das Finanças, foi negociar a dívida de Moçambique perante os seus pares. E no alinhamento daquilo que eram as discussões, atrás de Moçambique aparecia um país que tinha uma dívida muito mais volumosa que a dívida moçambicana. E ela contou em vários programas, e eu achei curiosíssima esta história, porque pensei que isto acontecia só nos filmes e nas telenovelas. O que ela disse foi: eu, se for agora entrar para a sala discutir a minha dívida do meu país com estes negociadores, eu vou estar a mostrar um certo volume. E eles vão estar a olhar para aquele volume como os 100% do valor que eles teriam. Ao contrário, se eu passar a minha vez ao país que vem a seguir, que tem um volume muito maior, quando eu voltar a entrar na sala, eles vão estar a deixar de discutir de milhões para milhares, por exemplo. E aí o peso da negociação é diferente. E realmente essa estratégia teve sucesso. Ou seja, às vezes, para nós conseguirmos abandonar
aquela que é o maior entrave de uma negociação, nós temos que ver o que é que está mais em discussão e daí partir para, quando chegarmos ao entendimento, partir para os pontos que estão mais em claro. Eu acho que isso é uma das questões que falta neste processo, neste diálogo político, é a total transparência daquilo que são os pontos que estão ainda em discussão. Dr. Rafael, ainda nesta questão da escolha de Jacob Zuma como mediador neste processo, como é que olha para esta escolha, tendo em conta as relações estreitas que Jacob Zuma tem com a Frelimo? Olha, eu por acaso não tinha feito essa análise, mas achei, portanto, um pouco estranho esta proposta que a Renamo faz desta figura, tendo em conta aquilo que é a sua governação, né, ao nível da própria África do Sul, o indivíduo altamente descredibilizado. E depois perguntei-me, será que a Renamo teria feito alguma aproximação a priorística, no sentido de falar com Zuma e a ter aberto a possibilidade de poder negociar, mas também pergunto com que base é que a própria Renamo fez isto. Eu penso que, tratando-se de uma proposta, podemos discutir, como estamos aqui a discutir, os prós e os contras de uma e de outra, mas é mesmo uma proposta que a Renamo pretende apresentar, que pode ser aceita ou não pela contraparte. Mas, como se disse, parece que ele tem alguma ligação umbilical aqui com o partido Frelimo e que pode, de alguma forma, favorecer a própria Frelimo. Não sei se a Renamo teria se apercebido deste aspecto no sentido de se acautelar disso, ou teria feito, como eu disse antes, alguma sondagem prévia com o próprio Jacob Zuma, no sentido de o questionar se ele pode ou não, portanto, intermediar este debate com isenção. Agora, ir procurar outras figuras fora, eu não sei se de fato estaríamos aqui a seguir a melhor via. Se estamos a mostrar a nossa incapacidade interna, será que nós, como moçambicanos, não temos capacidade para resolver os nossos problemas? Será que vamos seguir a via dos acordos de Roma, em que fomos buscar, portanto, intermediadores externos? Eu penso que nós também temos aqui que tentar dar um passo em frente e começarmos a buscar soluções para os nossos problemas, usando aquilo que é a própria prata da nossa casa, passarmos a nos confiar uns aos outros. Mas isso não quer dizer necessariamente que por a gente confiar em alguém no início, a gente confia que nessa pessoa até o fim. Quer dizer, é difícil, difícil talvez não seria, mas em alguns casos, algumas pessoas entram nestes processos com uma cara e acabam saindo destes processos com outra cara completamente diferente. Se calhar a Renamo tenha visto, portanto, em algum momento que alguns dos negociadores estivessem a favorecer a Renamo. E eu digo mais, eu não sei muito bem o que é que está-se a discutir no Centro de Conferências Joaquim Chissano, a não ser aquilo que vem à tona, ao público. Será que tudo o que se discute lá, nós temos conhecimento? Portanto, tenho dúvidas que saia tudo, portanto, para a imprensa. Porque, e volto a pegar nestas duas peças, os dois chefes de delegação sempre mostraram esta inflexibilidade. E eu noto naquilo que eles vêm dizendo, portanto, depois destas centenas de encontros que tiveram, que ainda não há de fato confiança entre as partes. E a Renamo parece-me que não confia, é mais a Renamo que não confia, portanto, naquilo que são os mediadores internos, mas da parte da Frelimo eu não vejo esta mesma posição. Por que é que isto acontece? Eu não sei, eu penso que é um assunto também a ser analisado, mas já acredito que dentro do nosso país nós temos figuras e conseguindo procurar, podemos encontrar pessoas que podem intermediar este diálogo, ou mediar este diálogo, sem termos necessariamente que ir à procura de figuras que dentro da África do Sul estão descredibilizadas e estes tentáculos da descredibilização vão atingir, porque a informação corre, os casos as acusações que pesam sobre Jacob Zuma também vão correndo pelo mundo e não sei de fato qual é a credibilidade deste senhor para mediar este diálogo. Dr. Ferreira, Joaquim Chissano também falou sobre a confiança, aconselhou a Renamo a ganhar confiança do povo moçambicano largando as armas. Apesar das críticas que fez, chamou de irmão e deu este conselho. Como é possível, olhando para aquilo que é a atual situação do país, como é que se pode recuperar esta confiança?
E como disse o Dr. Rafael, a Renamo é que não confia na Frelimo. Sim, mas deixa-me retomar um pouco aquilo que disse Rocha. Diz que o povo moçambicano tem preconceitos de que uma possível negociação mediada domesticamente não teria sentido. Nós, quando formos a ver os termos, a raiz da própria palavra conceito, significa pré mais ceitos, mais conceitos. Quer dizer, prejuízo. Uma coisa não demonstrada, ainda não feita, ou melhor, não é possível comprovar. Mas a história comprovou de facto que é um dado de facto, não é imaginativo, nenhum preconceito ou prejulgar, porque preconceito quer dizer prejulgar, acto ainda não dado. Mas já foram dados os factos que a negociação de Roma, mediada através internacionalmente, com muitos mediadores internacionais, deu resultado aquilo que deu. Os factos nacionais, mediados por nós, também não deram resultados concretos. Esses não são preconceitos, são factos. E não se trata de nenhum preconceito de moçambicanos. Então, nós podemos mudar a equipa quando esta não serve. Isso é fundamental. O treinador... Portanto, o diálogo político mediado por nacionais não daria os frutos no meu aviso, os mediadores internacionais, neste momento, pode chegar a outro momento circunstancial em que mediadores moçambicanos poderão dar o maior possível. Mas também a questão que eles estejam integrados, enquanto aqui, e é preciso ver que em Moçambique quem sempre dominou e domina até agora é o partido. E as pessoas podem ter também uma relação de medo. Pode ter uma relação de que, o que acontece depois. A Igreja Católica tem esta liberdade, muitas vezes, de afirmar o que afirma, exatamente porque é uma instituição que superpartes, que não está só em Moçambique, que tem uma defesa do ponto de vista internacional. Quem é, por exemplo, de Rosário, que vai escalhar uma pedra contra o partido Frelimo? Quer dizer, tem todas as repercussões. Mas deixa-me só falar deste facto da pergunta que me fez, sobre a questão da confiança. Sim. É que a Renamo... E da Renamo largar as armas para ganhar confiança do povo. Outra questão é, afinal, a quebra de confiança entre a Renamo e o povo ou a Renamo e a Frelimo? É que a confiança deve ser dada por ambas as partes. Por exemplo, são pequenas coisas, é como o amor entre homem e mulher, os gestos de todos os dias, bom dia, meu amor, está a entregar a flor. São estes gestos que, portanto, consolidam o amor de duas pessoas. Quando se vai à beira, se cerca a casa da Renamo, por exemplo, do líder da Renamo, se cercou, como é que ele pode ter confiança? Eu penso que ele até chegou a temer pela própria vida naquele momento. Portanto, baixa o nível de confiança. A Frelimo pode dar maior possibilidade de que pode confiar. A Renamo também. É preciso ver que a Renamo forçou, portanto, a Frelimo para ir à mesa das negociações, através da arma. O único instrumento, forte instrumento, que é o trunfo da Renamo, é manter as armas. Ou melhor, a respeitabilidade que a Renamo tem hoje em relação ao Frelimo parece ter sido a arma. Por isso, largar a arma pode, portanto, significar para a Renamo uma perda bastante grande. Mas isso... Ferreira, não perca esse fio de pensamento, voltamos a esta questão da confiança e do largar as armas por parte da Renamo. Vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir ainda com esta conversa. Até já. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da Renamo à cidade portuária de Natal. Tevis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui.
tudo o que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa, quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz que Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Estamos de volta à Noite Informativa e debatemos hoje o diálogo político. Vamos recuperar a reportagem que dá conta de que os mediadores do diálogo político dizem que o Presidente da República não os quis atingir quando disse que os intermediários do impasse entre o governo e Renamo não transmitem mensagens fiéis às partes. Dizia que... No meio do banquete de fim de ano, o Presidente da República foi claro quando disse que vai partir para o diálogo direto, porque os intermediários não transmitem mensagens fiéis às partes. Os intermediários, devido à sua importância que pretendem ganhar neste processo, por vezes não transmitem fielmente as mensagens emitidas pelas partes. Os mediadores do diálogo político que vêm fazendo a ligação entre o Presidente da República e o líder da Renamo dizem que a mensagem de Filipe Nyusi não era para eles. Dom Dinis Sengulane, Sheikh Said Abibo, Lourenço do Rosário e Anastácio Chambeze explicaram aos jornalistas esta quarta-feira que há uma confusão nas palavras. Vamos